Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje, em seu 32º episódio, recebemos diretamente da linda cidade de Blumenau, em Santa Catarina, Marcos Schröder. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Maurício, e o convite feito pelo Instituto Marco Stadner. É um prazer estar aqui contando um pouco mais da imigração em Blumenau e de Santa Catarina como um todo. Muito bom. Este ano é um ano muito especial, é um ano em que celebramos os 200 anos da imigração alemã para o Brasil e decidimos então, no Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, convidar candidatos, ou melhor, convidados, amigos do Instituto Max Staden, para nos contarem um pouco como foi o processo de imigração em seus respectivos estados. Começamos o ano entrevistando o professor Dr. Martin Dreher, que nos contou um pouco sobre a imigração para o estado do Rio Grande do Sul. Seguimos entrevistando a professora doutora Joana Bahia, que nos contou um pouco sobre a imigração para o estado do Espírito Santo. Demos sequência com uma entrevista muito interessante com a senhora Elisabeth Grebner, que nos contou um pouco como foi a imigração alemã para o estado do Rio de Janeiro, mais especificamente para o município de Petrópolis. No último episódio, tivemos a presença da professora Silvia Siriani, que nos contou um pouco sobre o processo de imigração dos povos falantes do idioma alemão para a cidade de São Paulo. E hoje temos a grata felicidade de abordar com Marcos Schröder como foi a imigração alemã para o estado de Santa Catarina, mais especificamente para a linda cidade de Blumenau. Marcos Schröder é empresário e atual presidente do Instituto Histórico de Blumenau. Além disso, é pesquisador e escritor sobre temas vinculados às migrações de língua alemã. Também é membro do conselho editorial da revista Blumenau em Cadernos. Marcos Schröder é descendente de imigrantes alemães que chegaram em Blumenau em 1864 e estabeleceram-se mais tarde na cidade de Indaial. Marcos, você poderia contar um pouco para quem nos assiste, para quem nos ouve, como foi a chegada dos primeiros alemães na cidade de Blumenau? Claro, é um prazer. Se me permite, eu acrescentaria também que eu sou atualmente vice-presidente da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico de Blumenau e presidente do ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, e vice-presidente do Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Então, eu estou bastante envolvido com diversas entidades aqui, porque eu acho importante a gente valorizar, pesquisar e divulgar toda a contribuição, né, de nós como teuto-brasileiros, a comunidade da qual a gente faz parte. A imigração em Blumenau, a fundação da cidade de Blumenau, ocorreu em 1850, mas já antes, em Santa Catarina, foi fundada a colônia São Pedro de Alcântara, 5 anos após São Leopoldo. Então, eles chegaram em 1828, permaneceram na Armação da Piedade, perto de Florianópolis, até que em 1829 foram alocados para uma cidade chamada até hoje São Pedro de Alcântara, é o berço da imigração alemã em Santa Catarina. Quase ao mesmo tempo, um outro grupo de alemães foi alocado, estabelecido em Rio Negro, na fronteira. Na época, Santa Catarina fazia fronteira, fazia divisa com São Paulo. E aí, essa imigração ali, que hoje é Paraná, né? Paraná Exato. Só surgiu em 1853. Então, foi no mesmo ano as duas colônias, São Pedro de Alcântara e Rio Negro, naquela região. Para cá, a cidade foi fundada pelo Dr. Blumenau, como muitos dos nossos ouvintes já ouviram, já sabem, mas tem alguns aspectos bem interessantes. Na verdade, ele veio em 1846 para o sul do Brasil, conhecer as colônias já existentes, tanto no Rio Grande quanto em Santa Catarina, para apresentar um relatório para a Sociedade de Amparo ao Imigrante Alemão, sediada em Hamburgo. Nesse período, ele veio conhecer também o Vale do Itajaí, gostou tanto que depois resolveu abrir uma colônia, um empreendimento, como a gente diria hoje, né? Como a gente utiliza atualmente,
junto com o seu sócio Ferdinando Hackrat. Em 1850, chegaram os 17 primeiros imigrantes. Na verdade, eram 50 ou 60. A maior parte deles no porto, a gente imagina que tenha sido no próprio porto ou a caminho do porto, foram desviados, foram atraídos para uma outra colônia, no sul do Chile. A maior parte desse grupo foi para lá. E os restantes 17 vieram para Blumenau. Interessante. Blumenau, vamos dizer que você já citou São Pedro de Alcântara, mas existem outras colônias alemãs em Santa Catarina que com certeza merecem destaque, né? Santa Isabel, Joinville, Brusque, você poderia falar um pouco delas? Claro, claro. Tem aquele período inicial, na década de 20, né, que várias colônias foram fundadas, na verdade, 1818, né, foi a primeira, até então em 28, 29, que foi o caso de Santa Catarina. Depois nós temos um intervalo de praticamente 20 anos, e a seguinte que vem a ser criada em Santa Catarina foi Santa Isabel, 1847, nós temos Blumenau, 50, Joinville, 51, temos Brusque, deixa eu pegar meus alfarrábios aqui. O Brusque foi em 60, Jaraguá do Sul em 1876, temos São Bento do Sul em 1873, todos mais já no norte de Santa Catarina. Aí temos as colônias hanseáticas, que hoje é o município de Ibirama, foi em 1897, e no século XX também. Que aí nós podemos citar, por exemplo, Anitápolis em 1907, Itapiranga em 1926 e Três Itilhas, né, os austríacos, em 1933. Sim, a Tirol brasileira, né? É verdade. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, numa análise que eu fiz, uma interpretação pessoal minha, mas baseada nas evidências, nos fatos históricos da ocasião. O Dr. Blumenau, além de ter fundado a cidade, a colônia de Blumenau, que hoje é a cidade de Blumenau, ele teve participação indireta na criação de duas outras colônias em Santa Catarina, que isso não aparece na nossa historiografia, que é a Santa Isabel, que eu acabei de citar, em 47, quando na viagem que ele veio para cá a conhecer as colônias alemãs, no Rio de Janeiro, ele intercedeu junto ao governo imperial para dar um destino a um grupo de imigrantes que estavam lá, digamos assim, jogados no porto. Sim. E aí ele conseguiu o ok, os subsídios, os recursos para que eles fossem transferidos para Santa Catarina e desta forma se fundou Santa Isabel. Que interessante. Tem registros disso. Ou seja, foram imigrantes que estavam no estado do Rio de Janeiro. Sim. E que de lá foram transferidos para o estado de Santa Catarina por não terem, vamos dizer assim, na realidade, aproveitado a possibilidade de ter ficado no Rio de Janeiro. Eles estavam largados, perdidos. Sim. Aí ele intercedeu e buscou, então, que o governo se interessasse pelo assunto e deixasse, né, desse uma gleba de terras pessoal que estava semanas lá. Sem destino. Outra, é bem curioso, eu vou, assim, ouso a dizer que pelo trabalho que o Dr. Blumenau fez em 1846, em 47, demonstrando para a Sociedade de Amparo aos Imigrantes de Hamburgo o potencial que o sul do Brasil tinha, poucos anos depois, a Associação de Hamburgo funda Joinville. Que interessante. E não teve interferência dele direta, mas o material que ele recolheu fez com que eles se interessassem em investir, porque eles adquiriram as terras da família imperial, do príncipe de Joinville. Sim. Né? E lá se fundou Joinville em 1851. Que interessante. Aproveitando que nós estamos falando de Joinville, uma grande cidade industrial hoje, com um polo industrial enorme, eu gostaria de falar um pouco sobre as indústrias de origem alemã. Os nossos convidados que lhe antecederam, principalmente o professor Martin Dreher, ele já fazia referência
aos alemães que vinham em grande parte da Alemanha para o Brasil com o domínio de um ofício, ou de diversos ofícios. Eles vinham com o domínio do ofício como carpinteiro, marceneiro, tecelão, ourives. E quando se fala, por exemplo, de uma indústria como o setor têxtil, automaticamente remete-se ao Vale do Itajaí, principalmente, mas é sabido que os alemães, a contribuição dos alemães para o desenvolvimento do polo industrial de Santa Catarina foi muito grande. Você poderia nos contar um pouco, Marcos, para quem nos assiste, para quem nos ouve, qual foi de fato a importância dos alemães para o desenvolvimento do setor industrial do estado de Santa Catarina? Claro, é bem interessante abordar esse aspecto. Eu há poucos dias fiz uma palestra em Blumenau, como em outras cidades também tem, a Câmara de Vereadores Mirins. Sim. E lá eu falei também sobre os 200 anos e comentei sobre esse aspecto de quantas indústrias que são nacionalmente conhecidas tiveram origem naquele colono que também era artesão. E ele foi elaborando, crescendo, com bons produtos, e a isso nos remete novamente à origem do termo Made in Germany, Made in que foi Germany. utilizado pelos ingleses para tentar reduzir a competição, a concorrência com os produtos que vinham do Império Alemão para a Inglaterra, obrigaram que eles tivessem esse selo. O que aconteceu foi o efeito oposto. Efeito oposto, exato. Eles reconheceram que aqueles produtos tinham qualidade. E da mesma forma aqui, essa questão da qualidade, da confiabilidade dos produtos fez com que essas pequenas oficinas de fundo de quintal, familiares, se transformassem em empresas tão grandes e tão renomadas, como, por exemplo, a Hering, ou Hering, né, para termos a expressão correta, a Karsten, que a Karsten é do norte da Alemanha, a Hering é da Thüringen, em Sachsen, né? Altenburg é bem conhecida de acolchoados, de travesseiros. Sim. A Budemeyer, de São Bento do Sul. A Renault, hoje chama-se Renault U, de Brusque. Döhler, de Joinville. E aí, no setor metal mecânico, a gente fala Altona, mas na verdade é Altona, que é o bairro de Hamburgo, né? De Hamburgo, que é aqui da família Werner, em Blumenau. A Caesar, que é da família Schneider, de Joinville. A Tupi, que é a família Schmidt, de Joinville. Fischer, de Brusque. A WEG, né, que são as três sílabas, as três letras iniciais de cada um dos sócios, né? Sim. Werninghausen, Egon João da Silva e tem uma Ford, eu não me lembro agora, Geraldo, acho que é Geraldo Ford. Geraldo. Exato. No comércio, nós temos na capital e em todo o estado, com várias filiais, a rede de lojas Keurig. Nós temos a indústria de aromas, Duas Rodas, que é a família Hufen-Üssler, de Jaraguá do Sul. A Tigre, que é a família Hansen, de Joinville. E mesmo na política, no início do século XX, Felipe Schmidt e Lauro Miller. Ambos filhos dos primeiros imigrantes lá de São Pedro de Alcântara, que foram governadores de estado. Interessante. Nós temos os Konder, os Bornhausen, e aqui eu fui ex-prefeito e ex-governador, o Wilson Kleinübing, né? E nós temos atualmente a própria Avan, que é do Luciano Hang, né? Nós temos a indústria Schultz, de Joinville, e aí nós temos, assim, por todo o estado, né? A drogaria catarinense, que é a família Bornstein, de Joinville, a Tupper, que é da família Ballmann, de São Bento do Sul, a metalúrgica Miller, de Timbó, a Scherer, de Joaçaba, a Tirol, que são algumas famílias, Rumpf e Dresch, de Três Itilhas, a Copobras, que é a família Schlickmann, lá do sul do estado, São Lutero. Então, em toda a região se espalha e tem indústrias muito consolidadas, muito fortes em todo o estado. E bastante diversificadas, né? Ou seja, nós não estamos falando apenas de um ramo, que é, por exemplo, o ramo têxtil, mas um parque industrial extremamente diversificado, com alguns nomes que você citou, que hoje tem presença e uma importância internacional, como uma WEG, por exemplo, que hoje, com principalmente as novas tecnologias que surgem, com a busca de energias renováveis e a necessidade
de equipamentos para que essas energias renováveis possam não apenas ser geradas, mas também consumidas pela população mundial. A presença de uma empresa como a WEG é incrível, não Ela é? se internacionalizou, inclusive com filiais tanto nos Estados Unidos, China e outros países, né? Exato. Mas falando não apenas da indústria, e sim também um pouco da cultura, esses imigrantes de língua alemã, eles contribuíram também para o desenvolvimento cultural do Estado, especificamente da cidade de Blumenau até hoje. Quais são as tradições, os costumes, clubes, associações de origem alemã que ainda existem por aí? Você poderia mencionar algumas? Algumas você até já mencionou por fazer parte da sua diretoria. Sim, de fato, isso é interessante. Existe aquela, não uma piada, mas se fala de forma alegre, que dois alemães ou três alemães, sempre quando se encontram, criam uma associação. Hum, E esse espírito associativista sim, foi fundamental para que eles tenham tido sucesso e terem sobrevivido e terem crescido, né, não só comercialmente ou economicamente, mas culturalmente, porque ali eles se apoiavam uns aos outros para criar uma escola, para criar um clube, um Schützenverein, né, sim. que aqui em Blumenau, atual Tabajara Tênis Clube, foi fundado em 1859, poucos Hum, anos após a criação da colônia, né? hum, E hoje ainda existem 38 clubes de caça e tiro, que hoje se denominam clubes culturais e recreativos. Eles alteraram a denominação, mas sim, são essencialmente Schützenvereine sim. em todos os bairros da cidade, e isso vale também para todo o Vale do Itajaí, não só Blumenau, que é a maior cidade, que foi a origem da colonização do todo o Vale do Itajaí, composto por 42 municípios atualmente. Sim. E essa sim. Não, e aí também teve a questão não só do Schützenverein, da associação, Hum, do clube de caça e tiro, mas também o clube de teatro. Nós temos aqui em Blumenau o Teatro Froze, no Carlos Gomes, na verdade, que teve origem no Froze. O Carlos Gomes é uma entidade privada, né? Os visitantes, quando a gente mostra, faz um roteiro turístico pela cidade, dá a entender que é público, até pelo tamanho, pela grandeza, e a gente tem que imaginar que em 38, em 39, quando ele foi inaugurado, a cidade era quantos habitantes tinha? 50 mil, 60 mil? E o sim, teatro é muito grande. E foi sempre essa união que faz a força, e faz sim, mesmo, né? É. sim. Falando da cidade de Blumenau, e o nosso programa se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Olhando para o futuro, quando olhamos para o futuro, Marcos, nós falamos de escolas. Blumenau hoje tem escolas ainda que lecionam o alemão como idioma estrangeiro? Sim, existem. A escola Barão do Rio Branco, ligada à comunidade luterana, ela tem até, eu não sei, não tenho certeza se é até o quarto, quinto ou sexto ano, mas eles têm no currículo aulas de alemão, e o aluno, depois disso, pode fazer a opção de continuar alemão como língua estrangeira. E também existem 5 escolas da rede municipal de ensino, localizadas na região habitada, porque essencialmente por descendentes de alemães, em que o conteúdo todo é dado em alemão. Não é uma aula do idioma alemão, mas o currículo todo, geografia, matemática, tudo isso é ensinado em alemão. Então, Isso é isso é muito muito, importante. de fato, isso é muito importante porque as matérias sendo lecionadas em alemão, isso faz com que realmente o idioma continue presente na sociedade e com isso o passado acaba não sendo esquecido, muito pelo contrário. Ah, sem dúvida. Inclusive, por conta dessa, né, a festa maior que nós temos aqui, o próprio Outubro, também despertou novamente o interesse para que as pessoas entendessem não só o idioma, mas o país como um todo, né? O que é a Alemanha, o que ela representa, o que ela tem de moderno, e não se voltar apenas, né, com a história dos nossos antepassados aqui do século XIX, mas o que existe hoje, o potencial que tem, as oportunidades de intercâmbio, de viagem, de visita.
Então, isso acendeu novamente o interesse dos jovens. Perfeito. Isso é muito importante se nós levarmos em consideração a realidade geopolítica que nós encontramos hoje no mundo. A possibilidade de Brasil e Alemanha se tornarem parceiros estrategicamente ainda mais fortes. Isso mesmo. Mas vamos falar um pouco sobre os 200 anos. Quando iniciamos Sim. a nossa conversa, eu fazia referência justamente a esse ano tão especial para nós, que é o ano em que nós celebramos os 200 anos da imigração dos alemães por Brasil. Como é que andam as festividades aí por Santa Catarina, por Blumenau? Não falamos do Oktoberfest ainda. E o Oktoberfest, voltando depois para a sua pergunta, mas fazendo um parênteses, a Oktoberfest foi responsável por animar, para estimular novamente o gosto, o interesse, a valorização das músicas, dos trajes, do idioma. Na guerra a gente teve uma queda com o fechamento das associações das escolas. Aí na década de 50 se criou todos os centros culturais 25 de julho, né, no sul mais fortemente. E aí na década de 80 com o Oktober e as festas equivalentes a ela, né, em toda a região, inclusive em São Paulo, agora temos também uma Oktoberfest, esse interesse renasceu, na verdade ele se fortaleceu. Então as bandas hoje estão com uma qualidade melhor, os trajes estão mais caprichados, a gente vê que o pessoal tem um pouquinho mais de cuidado no tipo, no estilo, etc., de tentar de fato um traje adequado. E para marcar os 200 anos, já no final do ano passado, vários grupos começaram a se articular, tanto a nível municipal, do qual eu faço parte, porque eu sou membro do Conselho da Difusão da Língua Alemã, que aí ficou responsável também para organizar os eventos aqui na cidade. Tem um grupo a nível estadual, e tivemos um evento agora há poucos dias em Florianópolis, com a participação de grupos folclóricos e da banda Tramer, de São Bento do Sul, excepcional, é uma banda de São Bento do Sul, que na minha visão é a que mais se aproxima aqui da nossa região com as bandas originais, com muitos músicos de sopro, né, instrumentos de sopro, que nós temos no sul da Alemanha. Ela é maravilhosa. Isso foi num teatro em Florianópolis e nós vamos ter aqui em Santa Catarina um evento também na Assembleia Legislativa, marcado para o dia 16 de setembro. Muito bom. Em Blumenau nós tivemos eventos na Fundação Cultural, nós vamos ter também, já tivemos um culto na Igreja Luterana, porque os 200 anos da imigração alemã anda junto com a presença luterana no Brasil também. Exato. Então, foi um culto especial em memória dos que nos antecederam, né, para valorizar também essa data. E, além disso, em Blumenau está sendo criado, deve ser aberto até o final do ano, o novo Museu dos Clubes de Caça e Tiro, com um novo conceito, bem moderno, muito bonito. Eu também já vi o projeto, bem interessante. A revista Blumenau em Cadernos, que é a revista mais antiga em circulação no país, que ela existe desde 1957. Esse ano está trazendo artigos especiais abordando o tema. Então, ao longo do ano todo, são 6 ou 7 edições específicas sobre essa questão. É bem interessante. E aqui eu vou comentar um trabalho que eu estou desenvolvendo. Infelizmente, ele ainda não está pronto, porque ele é bastante longo. Para que vocês saibam, eu vou comunicar depois oficialmente para o pessoal do Instituto Martin e disponibilizar para aqueles que tiverem interesse, através de diversas fontes, mas iniciei com o livro do Obaaka, com a contribuição Teuta ao desenvolvimento da nação brasileira. Eu tenho listados perto de 800 nomes de alemães ou descendentes, na qual eu cito em que área que ele atuou, quando ele migrou, ou seus antecedentes, quando eu encontro, ano de nascimento e falecimento, as cidades também, e o que ele fez de importante para a história. Então, isso eu espero que até o final do ano eu consiga aprontar e colocar à disponibilidade de todos, né? Que ótimo, muito bom. Mas parabéns por todas as, primeiro,
Parabéns, pela iniciativa e parabéns pela realização de todos os eventos alusivos aos 200 anos, inclusive para quem tiver interesse em conhecer os principais eventos que acontecem e acontecerão não apenas no estado de Santa Catarina, mas também no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Nós temos o site www.agendaalemã.org.br, www.agendaalemã.org.br, que é o hot site que foi criado justamente para esse ano do bicentenário e que hospeda todos os eventos alusivos aos 200 anos. Então, a hospedagem é gratuita, a gestão desse site quem faz é o Instituto Márcio Staden, que é uma instituição sem fins lucrativos. Então, o nosso objetivo, juntamente com as representações diplomáticas alemãs no Brasil, foi de justamente constituir esse site para que todos os eventos alusivos ao bicentenário possam se tornar não apenas acessíveis, mas também que estejam à disposição para aqueles que estiverem passando, por exemplo, por Santa Catarina e queiram saber aonde estarão acontecendo quais eventos e em qual época deste segundo semestre alusivas ao bicentenário. Mas, Marcos, meus parabéns por todos os eventos que estão acontecendo. Nós estamos percebendo que realmente a cidade de Blumenau e o estado de Santa Catarina está bastante mobilizado em torno desse bicentenário. Ah, sim. Isso, eu citei alguns deles, é evidente que existem outros mais aí em toda a região. Não tenho dúvida, poderíamos passar aqui horas e horas conversando sobre um tema tão importante e tão caro especificamente a nós, por sermos justamente descendentes de alemães que vieram para o Brasil. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria ainda de lhe fazer uma pergunta específica, como presides o Instituto Histórico de Blumenau, se poderias contar um pouco para quem nos assiste, para quem nos ouve, sobre a missão do Instituto. O Instituto foi criado em 2007, e de lá se vão então alguns anos já, e sempre com o interesse de fazer a preservação do nosso patrimônio. E quando a gente fala em patrimônio, é o patrimônio edificado, é o patrimônio natural, é o patrimônio histórico, é o patrimônio cultural como um todo. E nós tivemos várias ações ao longo desse período todo, tanto na questão, por exemplo, de patrimônio edificado. Então, nós organizamos, alguns anos atrás, 2 seminários chamados CEPACEB, Seminário de Patrimônio, inclusive com a vinda de técnicos de Brasília que deram aula aos professores, treinamento para os professores, para que eles replicassem isso em sala de aula, para que as crianças começassem a perceber as casas no seu bairro, quais são, por que ela é importante, por que ela tem valor, não é uma casa velha somente, né? Mas o nosso foco foi durante muito tempo e continua sendo, esse ano a gente vai publicar o último livro, sobre o Fritz Miller. Interessante. Quando nós criamos o Instituto, o museu estava fechado, nós conseguimos reabri-lo, equipar com outros móveis, interessar o governo municipal e inclusive estadual, criamos uma comissão em Florianópolis, que é a capital, onde ele também morou. Sim. E lá ele escreveu e desenvolveu suas pesquisas para escrever a Darwin. Tivemos, então, ao longo dos últimos anos, diversas obras publicadas, exposições realizadas em Blumenau, em Florianópolis, em São Paulo, alguns anos atrás também, no Márcio Staden, teve uma exposição do Fritz Miller. Teve outra exposição que esteve em Bonn, em Greifswald, porque também não foi só o Fritz Miller que se dedicou à ciência, mas ele teve mais 2 irmãos e um sobrinho. A família toda se movimentou muito nessa questão, seja da educação ou propriamente da ciência como tal. E o último livro que eu gostaria muito de comentar com vocês, que vai ser publicado, esse aqui é apenas um boneco, nós vamos publicar, e tivemos um acordo com Cambridge, fizemos uma parceria com Cambridge, temos a coleção completa da correspondência de Fritz Miller e Darwin. Que interessante. É um livro fabuloso, de elevada qualidade, com todas as cartas, e o livro todo, né,
em português e inglês. Puxa, bilíngue. Extraordinário. É obra inédita, já foi publicado anos atrás, mas foram poucas cartas. Agora nós temos a coleção completa, são mais de 100 cartas. Que Bem interessante. interessante. Muito, Aí teve muito. outras obras que também já foram publicadas recentemente. Sim. Inclusive, esse aqui, ele traz as poesias do Fritz Miller, que são escritas em alemão, elas foram traduzidas, e aí, Sim. inclusive, com um guia para que as professoras desenvolvam atividades com seus alunos para que eles aprendam brincando. Que Com interessante. as De forma poesias do Fritz lúdica, Miller. sim. Exato. E aí nós temos muita coisa ainda para realizar. Né? Estamos buscando aí novas atividades, temos muitos projetos, inclusive outro projeto que está em paralelo a esse do Fritz Miller é uma coletânea com os artigos ou parte de livros dos viajantes que passaram pelo Vale do Itajaí, tanto no século XIX quanto no início do XX. Isso também não existe, é uma obra com esse enfoque, inclusive inédito. Muito bom. Puxa, parabéns por sensibilizarem principalmente crianças e jovens também sobre o tema. Isso é tão importante. Nosso programa, coincidentemente, se chama Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E quando nós falamos do futuro das nossas relações Brasil-Alemanha, nós estamos falando justamente da possibilidade de nós trazermos para os nossos jovens, para as nossas crianças, um pouco dessa história que foi tão importante para o desenvolvimento do nosso país, mas que abre portas hoje para o futuro também. Então, se olharmos bem, há 200 anos atrás foram os alemães que vieram para o Brasil, a América do Sul, o Brasil especificamente, em busca de condições melhores de vida. Se nós olharmos para os movimentos migratórios que nós temos atualmente no nosso planeta Terra, quantos brasileiros nós temos migrando exatamente nessa mão inversa para os países falantes do idioma alemão, justamente em função dos problemas demográficos que eles encontram, em função das famílias estarem ficando cada vez menores, com menos filhos, mas viverem cada vez mais. Então veja, Marcos, que isso são ciclos, né? Sempre, é sempre assim. E aí eu vou fazer um convite agora para quem tiver interesse, né, que não reside em Blumenau, em outros locais do país ou qualquer do mundo, porque existe como baixar, eu vou mostrar para vocês aqui, são 2 volumes, são livros bem grandes, ricamente ilustrados, Colônia Blumenau, no sul do Brasil. Esse também o Instituto auxiliou o próprio autor, esse é o outro volume. Sim. E é possível encontrá-lo online. Vale a pena, é lindo, é muito bonito mesmo. Então, eventualmente, você está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais da história de Blumenau, essa é a melhor forma. Hein? E vale a pena porque, finalizando, Marcos, como eu já lhe dizia, antes de iniciarmos essa conversa, eu tive a oportunidade de fazer várias visitas a Blumenau quando ainda era pequeno, em função das atividades no ramo têxtil da minha família, e gostaria, então, nesse sentido, de lhes parabenizar, primeiramente, pela belíssima cidade, pela preservação dessa cultura e principalmente dessas relações teuto-brasileiras que são perceptíveis na cidade de Blumenau, também em outras cidades do estado de Santa Catarina, mas especificamente na cidade de Blumenau, e finalizar lhe parabenizando por todo o trabalho que você faz na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, e por que não dizer pelo Brasil e pela Alemanha, procurando justamente manter viva essa chama dessa nossa relação teuto-brasileira, que são 2 países que têm uma química que funciona extremamente bem. É verdade. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. Eu que lhe agradeço, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a todos que nos assistiram hoje no 32º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter estado conosco e até o mês que vem, nosso 33º episódio. Muito obrigado.